Pois é, Leila, a gente está conversando aqui, né, para fazer essa divulgação na Abralin, a pedido da Abralin, sobre sociolinguística, e eu vou buscar situar aqui aquela área da sociolinguística que eu vivi, e a área da sociolinguística no Brasil que eu vivenciei, né, que eu fiz parte da história, eu sou quase um museu vivo, que é a sociolinguística variacionista, né? Então, a sociolinguística, no sentido bem macro, vai tratar das relações entre estudos de linguagem, de estrutura, de avaliação de linguagem, de sentimento de linguagem e os aspectos sociais, né? Então, o fato é que eu já queria trazer aqui uma informação que eu acho que é pouco divulgada, de um livro que foi traduzido no Brasil na década de 70, que é Sociolinguística, foi traduzido aqui por Fonseca e Neves, com uma introdução do Paulino Vandresen, do Sul, que situa bem a sociolinguística de forma bastante ampla, tem textos da década de 50, textos da década de 60, incluindo, claro, tem o texto do Labov, e que é um livro que não se encontra mais de forma fácil. A gente vai encontrar esse livro nos sebos, tá? Inclusive o meu, olha, eu reencapei porque ele estava, tadinho, todo desmantelado de tanto ser usado, né? A pessoa que mais interessada em ver a questão do surgimento da sociolinguística e da sociolinguística variacionista pode ir nesse livro aqui, né? Depois a Abralin vai divulgar todas essas referências de forma completa, né? O fato é o seguinte, eu comecei as minhas vivências na sociolinguística ainda na década de 70. Claro, né, gente? Eu sou da velha guarda, eu nasci na década de 50. Mais precisamente em 1974, no Brasil, né? A questão da sociolinguística variacionista. O fato é que o antigo movimento brasileiro de alfabetização no Brasil queria conhecer como é que as pessoas que frequentavam as aulas de alfabetização falavam. Fez contato com a professora Miriam Lemley. A professora Miriam Lemley é de foco narrativista, ela se uniu ao professor Naro, convidou o professor Naro para fazer uma pesquisa com a fala do Abralense, no Rio de Janeiro. E eu fui convidada para iniciação científica junto com eles, né? E comecei as minhas atividades de pesquisa. Eu estava fazendo mestrado na PUC do Rio de Janeiro e fui fazer as primeiras entrevistas, as entrevistas preliminares. Depois um grupo grande se juntou e houve esse projeto, ficou conhecido como Competências Básicas do Português do Brasil. Quer dizer, a vertente da sociolinguística, uma das vertentes da macro-sociolinguística é a sociolinguística variacionista. Eu repito, né? É dela que eu vou falar um pouco mais, tá? Mas ela nasce dentro da sociologia da linguagem, dentro da dialetologia, ela não nasce de forma autônoma, né? Ela nasceu dentro da macro-sociolinguística. Depois ela criou seus rumos, vamos dizer assim, com o grande divulgador, o grande nome, que é o William Labov, né? Então, no Brasil, ela entrou quase que meio que por acaso, né? Como muitas coisas importantes da vida acontecem, né? Muitos acontecem sem um planejamento. A pesquisa com a fala dos mobralenses foi planejada. Lembre e Naro fizeram os primeiros trabalhos, diversas pessoas participaram dessa pesquisa e o Naro, na época, chamou o professor Gregory Guy, né, que era aluno de doutorado do Labov, para auxiliar. E o fato é que, com esses contatos, o Naro foi dar uma disciplina voltada para, vamos dizer assim, para um aspecto da macro-sociolinguística, que é línguas em contato. E o
grupo que estava na aula pediu ao Naro que desse sociolinguística variacionista. Por que ele não daria? Ele falou, tudo bem, eu não preparei esse curso, mas próxima semana eu trago esse curso preparado. E quem solicitou isso foi Charlotte Emmerich, Alzira Macedo, Tavares Macedo, Helene Griner, que já estavam trabalhando com variação linguística, mesmo sem cursos teóricos mais estruturados. E é o fato que ali começou. Né? Ali começou a reflexão sobre a variação linguística no Brasil, que nasce aí com o projeto Competências Básicas do Português do Brasil. Então, e a sociolinguística variacionista vai tomando mais corpo com duas disciplinas que nós fizemos com o NAR, uma teórica e outra prática. Cada um de nós foi fazer uma pesquisa efetiva, inclusive essas pesquisas foram apresentadas no Congresso Nacional na PUC do Rio de Janeiro, que eu vou também deixar um texto depois com todas as referências desse projeto. Tá? Mas o fato é que, na época, o Naro até importou para nós a tradução, original desse livro, né, do Labov, que foi traduzido. Né? Quem tiver interesse em se aprofundar nas ideias do Labov, nem sempre tão fáceis, né? Mas ele é uma pessoa fantástica, tem esse livro traduzido aqui, já está em português, assim como tem outros, mostrei a primeira tradução. E atualmente nós temos livros no mercado para conhecer sociolinguística, esse foi organizado pela Izete, pela Edair Goski, por Cristiane e Guilherme, né? Está aí no mercado, livro fresquinho, e também tem sociolinguística e sociolinguísticas, em que a pessoa pode, também novinho, organizado por Maricílio Molica e o Celso. Tá? E a gente não pode ser injusto, temos aí o primeiro livro aqui de introdução, de Fernando Tarari, que é a pesquisa sociolinguística, especificamente pesquisa sociolinguística variacionista. Né? E vou voltar à história, mas também em termos de sociolinguística variacionista, nós temos esse livro aqui organizado pelo Grupo do Rio, que eu vou falar nele já, que é Introdução Sociolinguística e Tratamento da Variação. É um livro sem grandes pretensões teóricas, mas que tem sido muito utilizado. Tá? Voltando à história, depois eu falo um pouco mais de livros que estão aí disponíveis, porque a gente precisa ler, né? Eu gosto de ler, vocês estão vendo aqui na mesa, eu ainda gosto de ler livros físicos, né? Eu sou de outra geração, né? Mas, e por isso, querendo aí apresentar para vocês. Mas o fato é que, em volta do Naro, né? O Congresso Nacional de Linguística da PUC foi em 1976, viu, gente? Foi na década de 70, onde foram apresentados diversos trabalhos de variação linguística. O fato é o seguinte, a palavra da moda hoje, todo mundo sabe, é internacionalização, né? É internacionalização. Eu já queria registrar aqui que a internacionalização da sociolinguística variacionista no Brasil começou, gente, em 1979, com o Sebastião Votre e o professor Naro, que foram ao Congresso, né, de Teoria da Variação, o principal congresso, N-Wave, que na época tinha um E no final, que era New Ways of Analyzing Variation in English. Eles foram em Quebec, né, nesse evento, e o Naro apresentou um resumo de diversos trabalhos, uma síntese de diversos trabalhos que estavam sendo realizados no Brasil. Modéstia à parte, a apresentação foi tão bem recebida aqui. Depois, esse evento, ao fazer os seus Selected Papers, abriu para cada um dos trabalhos brasileiros apresentados, abriu para cada um escrever
a síntese do seu trabalho como se nós tivéssemos ido lá, todos nós, né? Então, esse livro se chama Variation Omnibus, foi editado pelo David Sankoff e Henrietta Cedergreen, e tem lá 7 trabalhos do Brasil, como o evento tinha sido no Canadá, na Universidade de Quebec, em Montreal, e a Gisele Maclean de Oliveira e Silva, a francesa, para nos auxiliar, ela fez a tradução de 5 dos 7 trabalhos. E o Votri e o Nário publicaram em inglês. O fato que eu publiquei o resumo da minha tese, Helena Griner e Macedo e Alzira Tavares de Macedo publicaram sobre a pronúncia do S pós-vocálico, a Cecília Molica sobre as cópias nas relativas, que foi objeto da sua dissertação, Nerisa Mena sobre os pronomes de primeira pessoa, e aí a Gisele Maclean de Oliveira e Silva sobre perspectiva sociolinguística da forma você no Rio de Janeiro. O Nário fez um texto mais teórico sobre restrições morfológicas no cancelamento do sujeito, e o Sebastião sobre aspectos fonológicos e sintáticos no português brasileiro falado. Tá? Então, assim, começou internacionalizado, inclusive internacionalizado no sentido de levar a produção brasileira para o mercado internacional. O que se fazia, o que estava sendo feito aqui no Brasil. E o interessante é o seguinte, estava sendo feito muita coisa sintática. E os estudos variacionistas, eles nascem no campo da fonologia, no campo da fonética, que não tem a questão do significado em jogo. E aqui a gente já estava fazendo muito trabalho sintático. Por exemplo, o meu sobre concordância nominal, que é a minha tese, fruto da minha dissertação de mestrado, né? O primeiro trabalho que eu fiz sobre concordância. Enfim, o fato é que isso foi resultado do primeiro grupo de sociolinguística que se formou no Brasil, que é o PU, Programa de Estudo sobre o Uso da Língua. Quem quiser ler sobre a história desses grupos vai encontrar aqui nesse livro, vai encontrar na revista Alfa de 2012, que tem outro texto, vai encontrar na revista 58 de Estudos Linguísticos da Unicamp, que tem diversos outros textos, e também vai encontrar nesse livro que foi feito em homenagem ao Nário, né? Acho que se não estiver ficando, não preciso se preocupar, que isso eu vou entregar para a Bralin com todas essas referências, né? E, na verdade, essa revista da Alfa, gente, ela tem muitos grupos de pesquisa, porque a pesquisa sociolinguística mais estruturada, né, sociolinguística variacionista, que trata da ordenação da variação linguística em termos sincrônicos e em termos de mudança, ela começa no Rio, mas ela não fica no Rio, né? Ela vai, por exemplo, na década de 80, mas antes disso, eu fiz um pequeno roteiro aqui que eu só queria dizer para vocês o seguinte, diversas pessoas passaram pelo grupo PU, tá? E hoje o grupo atual tem 10 pesquisadores, tá? Isso também vai ficar no texto escrito que a Bralin vai divulgar. Mas continua, Antônio Nário, Cristina Abreu Gomes, Diego e um dos mais jovens, Leite de Oliveira, Maria Cecília Molica, Marcelo também, um dos jovens, Marcelo Alexandre Silva Lopes de Melo, Conceição Paiva, Eugênia Duarte, Lamólia Duarte, Maria Luísa Braga, eu, né, Marco Scherri e a Vera Pires, tá? Mas essa é a constituição atual desse grupo. Mas ele começa, por exemplo, com a Leda Bisol, que é membro do VASU, mas na época a Leila estava no Rio de Janeiro, e com muita honra, quando a Leda Bisol saiu, que eu entrei, né? Eu era bem novinha naquela época, né? Mas então, a gente tem diversos grupos de sociolinguística no Brasil. Tem o grupo VASU, que abrange os 3 estados da região sul,
Tem o grupo, o ValPB, né, que é o grupo o VASU foi na década de 90, tá? O ValPB também na década de 90, em 94. Tem o projeto Discurso e Gramática, que foi o Sebastião Volta, que sai do PU e forma um grupo em 92. Né? Depois, são todas, vamos dizer assim, expansões diretas, esses que eu acabei de citar da década de 90. Depois tem as expansões indiretas, que é o Portivix, que é o português falado da cidade de Vitória, que foi a coordenadora antes, durante e agora, a coordenadora principal é Liliane Iacovenco, né? E quem está aqui, eu falei que ia ser uma conversa, mas eu estou falando sozinha, a Leila está aqui me orientando, fazendo toda, a Leila Maria Tesh, né? Fazendo toda a orientação. A Leila foi, como eu fui do Competências Básicas, né? Participante das gravações, a Leila foi do Portifício. A Leila Maria Tesh foi a principal pessoa que fez as gravações, transcrições, e hoje é efetiva. Eu, Leila e Lilian, aqui na UFS, na Universidade Federal do Espírito Santo, fazemos um trio dinâmico, né, envolvidas aqui. Mas o fato que... não se lembra, não se esqueça, né? A Alfa 2012 e a revista da Unicamp, 58, organizada... Aqui foi organizada pelo Sebastião Carlos Leite Gonçalves e a Ana Cristina Bens. E a 58 da Unicamp foi organizada pela Lívia Chiro. Tá? Acho que foi só por ela, se for por mais alguém, me desculpe, porque isso me fugiu à mente aqui. Tá? Nessas duas revistas vocês vão encontrar sobre os projetos. Também a Raquel Freitag tem feito publicações. A publicação, eu não tenho ela impressa aqui, eu tenho em casa, mas desculpa, a Raquel não veio aqui, mas a Raquel tem publicações também que falam das pesquisas, e a Raquel, na revista 58, ela tem um texto sobre a sociolinguística no Brasil, em que ela faz diversas reflexões, inclusive trazendo as questões das ondas na sociolinguística, que não sei se vai dar tempo de eu falar aqui, né? Então, o Portivix, o português falado da cidade de Vitória, tem o ALIP, que é a Amostra Linguística do Interior Paulista, né? que é a principal pessoa é Sebastião Carlos Leite Gonçalves, junto com ele tem o Cássio Rubio, e tem o Varlinf, que é Variação Linguística de Fala Eslava, no sul do país. Tem o GESOL, que é na USP, em São Paulo, que o coordenador é o Ronald Bellini Mendes. O Varlinf tem um grupo grande, a pessoa com quem eu mais tenho contato é a Loremi Loregian Pencal, que a gente tem tido bastante contato. Tenho contato com outras pessoas, mas é a pessoa com quem eu tenho mais interagido. E tem o Valco, 2008, que é Variação Linguística no Centro-Oeste, e de expansão, que eu estou chamando de indireta, o mais novo é o VARI, né? Que faz parte do Laboratório Variação, Identidade, Estilo e Mudança, que é organizado e coordenado pela professora Lívia Chiro. Inclusive, a professora Leila vai fazer um pós-doc lá agora. Eu chamei de expansão indireta no sentido que os membros dos grupos iniciais, seja do PU, foram, seja do PU, seja do VASU, né? Eles tiveram contato com todos esses grupos. Né? Por exemplo, o ValPB, o grande organizador do ValPB, que foi o professor Dermeval da Hora, né? Que está na primeira leva, né?
de projetos variacionistas e tem dado continuidade a pesquisas no Nordeste, tá? Então, olha, gente, como não devo me alongar tanto, porque ninguém consegue ouvir um texto muito longo, né? Mas temos outros diversos projetos paralelos na década de 80, tem os projetos de dialetos sociais cearenses, tem os processos de difusão e focalização dialetal no UNB, pela professora Bortoni, Salvares Bortoni. No Ceará, né, temos a Maria Elias, né, que é a pessoa que organizou, junto com a Socorro Aragão, os dialetos sociais cearenses. Depois temos outros projetos paralelos na década de 90, que é a língua portuguesa no semiárido, na Universidade Estadual de Feira de Santana. O o PEP, o Português Popular Falado em Salvador, né, com a Norma Lopes. Tem o projeto Vertentes. Na verdade, a língua portuguesa no semiárido é posterior, na década de 90, mas ela está muito associada ao projeto Vertentes, que o principal coordenador é o professor Dante Lucchesi, né, nesse projeto. A maior parte desses projetos tem sites, nem exatamente todos, mas muitos deles vocês podem ir na internet, e os que tiverem eu vou deixar um texto com a Abralim indicando, tá? O Ceará, na verdade, né, hoje tem o Profala, que tem uma amostra do Cariri, né, uma amostra do interior do Ceará muito interessante. A professora Hebe Macedo Carvalho, ela ficou de me mandar dados também, que ela está hoje na Universidade Federal do Ceará. Tem Minas Gerais, né? Tem o projeto Mineirês, né? Minas são 3, né? Minas não é uno, nada. A variedade é algo que faz parte mesmo da nossa vida. Tem um grupo, também tem um site, tem diversos pesquisadores. Eu diria que uma pesquisadora de carro-chefe na área da variação é a professora Jana Ramos. Falando em Jana Ramos, a Jana Ramos me leva a Lamália Duarte, né? A Eugênia Lamália Duarte, elas duas fazem uma parceria bem interessante em termos da sociolinguística paramétrica, né? Sociolinguística é essa que tem essa denominação no Brasil e que está diretamente ligada também a Taralo, né? É uma relação entre sociolinguística e teoria gerativa, né? Que tem muitos frutos no Brasil. Enfim, há projetos em outras áreas do Brasil. Claro, a gente fala daquilo que a gente conhece mais, mas tem o projeto Mocajuba, campus, na Universidade Estadual do Pará, tem a língua falada em Alagoas, Vitório, né? Vitório tem o nome grande, Laine Gisele de Santana Lima Guiar Vitório, que está trabalhando com dados de Alagoas, enfim. Na verdade, hoje a gente tem a possibilidade de traçar um perfil da variação no português brasileiro, né? De como que é esse nosso português. Um português que vem da Europa e que aqui é modificado ou mantém aspectos conservadores, mas todos nós sabemos a história não muito ordenada do Brasil, né? Porque todos sabem que
a gente fala de descoberta, mas foi invasão, né? Porque tinha uma... Mas o fato é que, seja lá o que aconteceu, nós tivemos grandes grupos aqui em contato, línguas africanas, línguas indígenas e línguas europeias. E com maior frequência ao português europeu, né? Há uma discussão, são duas línguas, são duas variedades, etc. e tal, mas o fato é que, se forem consideradas duas variedades, são duas variedades com particularidades bem específicas, né? O fato é que estudar o português brasileiro é uma coisa maravilhosa, uma coisa fantástica. A gente tem possibilidade, assim, pensa-se na sociolinguística variacionista como três grandes ondas, que não são, como é que fala, não tem um movimento contínuo, né? Tem um movimento revolto das ondas. A primeira onda, a segunda onda, a terceira onda. A primeira onda da sociolinguística é considerada aquela que trata das variáveis sociais, das macro-variáveis sociais, de classe social, escolarização, sexo, faixa etária e esses aspectos sociais, né? A segunda onda, mais voltada para aspectos de identidade local, né? E a terceira onda, que já vai traçar a questão de identidades individuais, né? De como que a pessoa usa a língua, né? Para traçar o seu personagem na vida, a persona, né? As diversas pessoas que somos nós. Então, essas três ondas estão aí sendo desenvolvidas. Hoje temos os trabalhos de percepção, né, que são poucos desenvolvidos no Brasil. E, por exemplo, nessa terceira onda, nós temos envolvidos, vamos dizer, diretamente com a terceira onda, se eu posso dizer assim, no Brasil, a Raquel Fantaglio, o Ronald Bellini e... Tivemos uma pequena interrupção, porque eu e Leila estamos rodeados dos filhos da Leila. Eu estou aqui na casa dela, um lugar maravilhoso. E óbvio, as crianças ficam curiosas, né? A mãe entrevistando uma pessoa que não para de falar. Mas o fato que eu estava falando, especificamente na terceira onda, eu não gosto de muita nomeação, porque quando a gente faz lista, a gente sempre corre risco de esquecer de alguém, né? Quando a gente vai fazer uma festa, lista de convidados não é uma coisa fácil de fazer, todo mundo sabe, né? Mas eu vou citar pelo menos alguns nomes aqui que estão mais diretamente envolvidos na terceira onda, que é a Maria Alice Tavares, o Marco Antônio Martins, a Raquel Fantaglio, o Ronald Bellini, a Lívia Oshiro, a Ana Cristina Bentes, o Emílio Pagotto, né? E quando eu falei que não são ondas consecutivas, né, o próprio Labov, o primeiro trabalho dele tem um grande pé na terceira onda, na primeira onda, né? É uma conjugação de ondas, o primeiro trabalho dele, que é sobre a centralização do estongo no vinhedo da Marta, né? No inglês, com a minha voz rouca, sabe? Ele não sai assim tão interessante, né? Mas assim, o primeiro capítulo desse livro trata do primeiro trabalho do Labov, ordenado, vamos dizer assim, mais ordenado, não que os outros não fossem, né? Mas em termos de descrição de um fenômeno de variação nos Estados Unidos que ele tem uma volta ao passado, né? Uma vogal. Todo mundo pode, não vou falar em detalhes, pode ler nesse livro aqui. Mas, enfim, o fato que temos diversos projetos no Brasil, temos projetos também no Centro-Oeste, tem muitas pessoas, muitos pesquisadores envolvidos. No texto escrito eu vou citar mais algumas pessoas lá para que vocês possam ter acesso, né?
Hoje, quer dizer, há grandes interseções dentro da sociolinguística, né, que a gente tem, por exemplo, a sociolinguística educacional, né? Stella Maris e Cecília Mollica são dois grandes nomes da sociolinguística educacional. No Rio de Janeiro tem a variação linguística, com o grupo como é que a gente fala, me lembra aí das nossas amigas. Silvia, desculpe, Silvia, que é uma cara de Silva, mas não, Silvia Vieira. São três que às vezes a minha memória falha. Mas elas, além de fazerem trabalhos variacionistas fantásticos, estão fazendo uma ligação com o português brasileiro, com as línguas africanas, estão fazendo trabalhos ligados à aplicação do ensino, né? Então tem esse novo grupo dentro da UFRJ, tem outro grupo muito antigo, liderado pelo Dinacalu, que é dentro do bojo da norma urbana culta, que interagiu, com quem eu e nosso grupo interagiu muito, né? Falando em textos, tem a de Adorim, número 20, de 1918, que foi feita em homenagem a Dinacalu, que dá a visão macro, né, da sociolinguística no Brasil, nas suas diversas vertentes, e das ligações com a Dinacalu. E também a interseção da sociolinguística com toda a gramática do português falado, né, a sócio-história, muito desenvolvida dentro da Universidade Federal da Bahia. É difícil num vídeo que já está se alongando muito falar de tudo, né? Mas eu queria deixar pelo menos registrado um aspecto, pelo menos dois aspectos muito interessantes, que é a ligação da sociolinguística com as teorias funcionalistas, né? E é interessante que, na verdade, a sociolinguística variacionista, ela nasce funcionalista, né? Desde a década de 70. Tem um texto da Guida Sankoff com essas questões de gramaticalização, etc. Só que os funcionalismos criaram asas, têm um corpo, hoje muito bem estabelecido, né? Junto com a linguística cognitiva, né? Temos esse livro super interessante traduzido, né? Mas o fato é que sociolinguística variacionista e funcionalismo sempre conviveram, eu diria que muito harmonicamente, né? Em termos de um se valer do outro de forma muito interessante, né? E quem trabalha isso muito bem dentro do PU, a Conceição Paiva, por exemplo, e a Dair Bosque, né, trabalha de forma também muito interessante no Sul. A ISET trabalha voltado com a paramétrica, com a história. O fato é o seguinte: a sociolinguística é um campo vasto, muito interessante, que traz todas das relações entre linguagem e sociedade, em todas as suas dimensões. No caso da sociolinguística variacionista, uma coisa muito forte é entender o funcionamento da língua na questão da variação, considerando que a variação é ordenada, não existe um caos, e ninguém está simplesmente escorregando ou esquecendo ou isso aqui. As pessoas variam porque a variação é estruturada, a variação tem múltiplas motivações, né? Eu queria... E a outra questão é a relação da sociolinguística com a dialetologia, que nasce na dialetologia. E junto com a dialetologia tem todas as suas interações,
Todo o grupo da dialetologia tem interagido muito, vamos dizer assim, a mais nova que tem interagido fortemente, que tem interação com sociolinguística variacionista, é a Josana Oliveira, né? Só para citar um nome da Bahia, que tem feito essa conexão de forma muito forte. Né? Mas, e a gente tem arriscado, a Jacira, né? A Jacira da Universidade da Bahia tem feito muitas conexões com ela, né? E eu só queria citar, não sei se aqui dá para ver, se ficou muito claro, assim. A tela. Voltar. Ué. Poxa. A questão dos pronomes de segunda pessoa no português brasileiro, né? Eu tenho... são múltiplas vozes que estão por trás dessa questão dos pronomes de segunda pessoa no português brasileiro, né? A Jacira Mota me passou dados muito interessantes do projeto Alib recentemente, né? E aqui, já falando novamente de livros, no mapeamento sociolinguístico do português brasileiro, né? É um livro organizado pelo Marco Antônio Martins e a Juscelia Bassado. Vocês vão encontrar diversas sínteses de diversas variações do português brasileiro. Eu estou citando os pronomes de segunda pessoa, porque eu tive a sorte de orientar pelo menos 6 trabalhos, e com isso eu me envolvi fortemente com esse fenômeno, e a gente está fazendo, a gente está propondo mapas dinâmicos do entendimento dos pronomes de segunda pessoa no português brasileiro, e essa questão dos pronomes de segunda pessoa no português brasileiro mostra o quanto a nossa variação é complexa, é rica, é diversa, e quanto tudo existe no Brasil falado no dia a dia, né? Ainda existe muito, né? Esse é um campo belíssimo, né? Já tem um texto aqui, nós estamos escrevendo novos textos, estou agora interagindo com um geógrafo, o Rafael Catão, da UFES, para a gente remodelar mapas. Estamos fazendo com a Carolina Andrade, da UNB, fazendo um grande levantamento, apresentamos na UFES, no último congresso da UFES, numa remodelação do mapa. Tá? E já vou, mas eu quero fazer alguns pequenos aspectos ainda, que eu acho que não pode deixar de ser falado. Eu me envolvi... Quem conhece meus trabalhos sabe que eu estudo concordância nominal, estudo concordância verbal de terceira pessoa, sempre junto com o Naro, que foi meu grande mestre, meu grande colega, meu grande amigo, e que foi quem desencadeou junto com todos nós, mas foi quem deu vamos dizer assim, junto com a Miriam Lema, mas depois ele ficou ele sozinho, deu um grande pontapé em todos os estudos que a gente tem no Brasil. Né? Mas eu tive uma experiência fantástica na UFES, participando de uma qualificação da Feger, né? Da Camila Feger, orientada pela Liliana. E eu fiquei da qualificação dela, que ela falou comigo que na área rural do Espírito Santo praticamente não tem nós falou, né? Praticamente não tem nós vai, né? Não tem estruturas altamente estigmatizadas. Eu falei, como não tem nós falou? Em 300 casos tem um. Agora, em 300 casos só tem um, falávamos. É tudo nós falava. E o fato que ela mostrou, Marta, nós fala, existe muito, mas nós fala é presente. Não existe nós falamos para o presente. O presente é só nós fala. Então, outro campo super interessante, os pronomes de segunda pessoa. Nós estamos escrevendo muito sobre isso. É um campo fascinante. Tem muitos pesquisadores, a Ana Ziles tem um belo texto sobre isso. Tem muitas teses, muitas dissertações. Tá? Temos um texto no Ediadorim sobre esse fenômeno, uma farta
temos fartas referências bibliográficas num texto que escrevemos, eu, Naro e Liliane Yakovenko, quem estiver interessada nesse fenômeno fascinante. O Nós Fala, a Tamanini, acho que é esse o sobrenome dela, que eu estou lendo os trabalhos dela agora, do Sul. Nós falava, não é falta de concordância, é redução de proparoxítono. É simplesmente redução de proparoxítono que resulta numa estrutura que é chamada assim concordância. O Nós Fala não é falta de concordância, simplesmente é a expressão do presente. Né? O Nós Fala, na fala de Santa Leopoldina, que a Camila Figueiredo estudou, é impressionante. Agora eu estou assim, querendo achar tempo para ver uma fala mineira, olhando esses aspectos. Né? Eu sei que tem o projeto Mineirês, mas eu queria amostras bem rurais, que eu ainda não tenho nas minhas mãos. Seria fantástico alguém fazer uma pesquisa sobre esse fenômeno na fala super rural mineira, para ver se a fala super rural mineira tem exatamente o mesmo comportamento do que a fala rural de Santa Leopoldina, aqui no Espírito Santo. O fato é que eu, outro dia, estava conversando com uma pessoa da área rural, há 10 dias atrás. Eu não consegui não parar de prestar atenção na fala dele, porque ele falou o verbo ir com nós o tempo inteiro, não aparecia um nós vai, era só nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós vamos. Agora aparecia o nós fala, aparecia o nós capina, né? Mas o nós vai eu não ouvi ele falar nenhuma vez. Eu fiquei assim, fissurada da fala dele, porque eu não consigo ficar fascinada com a regularidade. Né? O Nós Vai é muito pouco falado pelas pessoas, não é que não seja falado, mas ele é muito pouco falado. Assim, eu gostaria, nas falas que parece que ele é mais falado, ele é alguma marca identitária, né? É a questão aí da terceira onda, né? Ele tem uma intenção comunicativa mais forte de marcação de grupo, né? Mas é um fenômeno aí fantástico para ser estudado. Os pronomes de segunda pessoa, eu diria que o outro fenômeno fantástico, é claro, né, que eu estou envolvida com esses 3 fenômenos, com esses 2 fenômenos, ao lado de outros fenômenos de concordância. Assim como o imperativo, eu e a Leila agora acabamos de escrever um texto, o imperativo é outro fenômeno fascinante, né? É quase um desafio alguém se lembrar da formação do imperativo que está na tradução gramatical. Eu nem vou repetir aqui. Quem ficar interessado, vai lá na tradução gramatical e depois lê os textos sobre o imperativo. E quem quiser pode me mandar mensagem, que eu mando todos que eu tenho. Tudo que eu tenho, vocês podem me mandar mensagem, mcher@gmail.com, o que eu tenho no meu computador, eu mando prontamente, tá? E eu tenho muitos textos de pronome de segunda pessoa, já organizados, muitos textos de imperativo já organizados, e vou organizar os de primeira pessoa no plural, que é outra coisa. É fantástico. E, então, para fechar, porque eu e a Leila só ficou aqui me dando apoio moral. positivo, e apoio positivo, muito positivo. Obviamente tem uma grande vertente aí da sociolinguística, que é a relação com a sociolinguística e política de linguagem, né? Temos esse livro aqui super organizado, de vez em quando eu esqueço onde está a câmera. E, obviamente, eu e o Marcos, eu vou trazer 3 exemplos aqui, né? Eu nem vou trazer o exemplo mais famoso do Marcos Bainho, mas vou trazer esse aqui, que é o livro que eu queria ter escrito, A Língua de Eulália. É o primeiro livro do Marcos que eu li, que é fascinante. É um livro não técnico, aliás, o Marcos tem o poder de contar histórias sociolinguísticas de forma muito envolvente, né? E esse livro aqui foi o primeiro livro que eu tive em mãos, e eu adorei ter lido esse livro, li outros livros do Marcos, mas eu queria registrar esse aqui, assim como eu queria registrar, o Marcos escreve muito, né? Ele
ele é capaz de escrever um livro em um mês. Eu levo não sei quantos anos para escrever um livro, ele escreve em um mês. Por exemplo, eu tenho esse aqui, Dicionário Crítico de Sociolinguística, que eu tenho usado, eu tenho consultado muito, e é impressionante a capacidade dele, né, de redação, uma redação assim, muito clara, muito envolvente. É um livro que eu acho extremamente interessante. Claro que eu não ia deixar de apresentar o meu dom, assim, Variação Linguística, Mídia e Preconceito, que eu publiquei em 2005, agora ele continua, não tem... a Parábola está fazendo pequenas edições, né, porque os livros têm a sua febre, depois só o Marcos, né, que ele sempre muito envolvente. Mas a Parábola vai fazer um e-book, né? Eu tinha dito que ia escrever um 5º capítulo, mas eu acho que esse livro é imexível. Não tenho ideia, eu não queria se mexer nesse livro, quero fazer outros, né? E Preconceito e Intolerância Linguística é um livro da Marli Leite, né, que aqui eu não faço diferença entre preconceito e intolerância, né? Eu trabalho preconceito e intolerância como duas coisas juntas, mas que elas são interessantes de serem distinguidas. Gente, é muita coisa, né? Ali a relação entre fala escrita, né, que está muito bem registrada, tem muitos registros, mas aqui esse livro organizado pela Conceição Paiva e a Cristina Gomes, né, lá do nosso grupo do PU, que foi um livro que ficou assim, muito interessante, quem quiser saber dessa relação, e tem sociolinguística e texto e sociolinguística e tudo. Mas antes de sair dessa questão das políticas de linguagem, recentemente, deixa eu achar um papel aqui para eu não perder, deixa eu ver, sumiu meu papel, está aqui, estava organizado demais. O fato é que recentemente eu recebi um convite para escrever um verbete de uma enciclopédia da área de educação e me foi pedido que escrevesse o texto sobre respeito linguístico. E eu juro para vocês que eu gostei imensamente de escrever esse texto em vez de preconceito e respeito, porque é uma forma positiva de falar sobre as nossas inquietações com a fala do outro, né? As nossas inquietações com o que é diferente, né? Variação linguística é diferente, a minha fala é diferente da fala do outro, a minha fala é diferente da minha própria fala, dependendo das circunstâncias em que eu estou. Eu tenho diversas vozes, eu tenho diversas falas, né? Mas, então, escrever sobre respeito linguístico, são duas pesquisadoras da Universidade Estadual do Ceará, Rosinha e Paula Scherri, que me pediram. Paula Scherri não é por acaso, Marta Scherri, Paula Scherri, né? O fato que, ao escrever sobre respeito linguístico, eu fiquei realmente fascinada, primeiro, de aprender, né? Porque sempre que a gente vai escrever, que a gente vai pesquisar, a gente está aprendendo. A gente aprende todo dia e aprende errando e acertando, né? Até que a gente não tem de ter medo de errar, né? Só não aprende quem não erra, né? Para aprender a gente não tem jeito, a gente passa pelo erro. Mas ao escrever sobre respeito linguístico, eu fui reler a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração dos Direitos Linguísticos, e eu juro, gente, eu não sabia que quem primeiro delineou um texto sobre direitos linguísticos foi um brasileiro, Francisco Cardoso Gomes de Matos, da Universidade de Recife, né? Da Universidade Federal de Recife, e a primeira reunião que se discutiu direitos linguísticos foi no Brasil, ele que organizou, ficou conhecido como a Declaração de Recife, e que depois foi um evento em Barcelona, 2 grandes eventos, o que ele tinha escrito foi remodelado, ficou a Declaração de Barcelona.
Mas eu, pelo menos para mim, isso não estava no meu consciente. Se eu já li que o Francisco Gomes de Matos tinha sido a primeira pessoa a falar sobre direitos linguísticos, isso estava completamente apagado. E o primeiro texto que ele publicou foi em 1984, numa revista brasileira, gente. Só que eu não achei essa revista ainda. É uma revista... Deixa eu ver, eu me esqueci qual o nome dessa revista, mas o fato é que é uma revista brasileira. É da Tempo Brasileiro, sabe? Eu não lembro o título aqui, tá? Isso não ficou bom aqui. Mas o fato é que foi um brasileiro. Né? E temos que fazer justiça a todos os pioneiros. Né? Nessa minha fala aqui, obviamente eu tentei fazer o máximo de justiça quando cito nomes, etc. E tal, mas não é uma tarefa fácil. Né? O que mais importante aqui, que eu quero ficar aqui, são as ideias. E no campo das ideias, né, nós temos aqui a Origens do Português Brasileiro, um livro que Nariel e Naro fizemos, em que a gente traz reflexões do papel do português europeu, fortemente no português brasileiro. E temos aqui o livro do Dante Lucchesi, Língua e Sociedades Partidas, né? Nós e o Dante temos pensamentos parcialmente distintos, mas não totalmente distintos, mas os textos estão na praça, e esse é um debate que está posto sobre origens e formação do português brasileiro. A gente faz discussão de origens e formação, né? Porque, do ponto de vista das origens, a gente faz uma pergunta se realmente tem estruturas africanas ou não no português brasileiro. Aliás, a professora Lúcia Lobato, uma grande narrativista, ela tem um texto que ela faz uma reflexão da possível influência das línguas indígenas no português brasileiro. E recentemente eu assisti uma palestra organizada lá pela professora Denise Pérez, na UFES, e a Márcia Oliveira, da USP, e que está fascinada pelo papel das línguas africanas e pela questão de uma língua geral de base africana no Brasil. O professor Leon Rodrigues, né, fala das línguas gerais de base indígena. A Charlotte Merick fala do português brasileiro como uma língua geral no Alto Xingu, e a Márcia está trazendo que num intervalo aí de São Paulo e Nordeste houve uma língua geral de base africana, né? Então nós estamos aí continuamente discutindo todas essas ideias, fazendo toda essa integração, que a palavra de ordem é integração, transdisciplinaridade, né? Mais do que inter ou multi, né? É trans, né? E estamos, em síntese, o envolvimento com os estudos de linguagem é um envolvimento fascinante, porque os sistemas de comunicação são sistemas que permeiam o universo inteiro, né? Permeiam as plantas, permeiam os animais não humanos e os animais humanos, né? Os animais humanos somos nós, né? Estamos aí com sistemas de comunicação altamente interessantes, altamente eficazes e às vezes altamente opressores também, né? E temos que ter na mente, gente, a diversidade é a seiva da vida. E temos guerra de armas, mas hoje eu tenho sentido que uma grande guerra é a guerra das palavras. Então, a sociolinguística discursiva, na sua relação com a análise do discurso, né, que eu nem falei aqui, porque realmente é outra vertente aí de interseção, né? Nós temos de ler além das palavras, né? E temos de estar sempre nos reeducando, né? Agora, por exemplo, com
com a informação na palma das mãos, literalmente, temos todos a informação na palma da mão. Então, temos de nos realfabetizar, né? No sentido de saber ler, de saber distinguir o que é uma fake news, o que não é. E a Abralim está envolvida, eu não participei, não pude, porque eu estava no Rio, em outro congresso, mas um Abralim sobre a questão de fake news, porque hoje temos aí um instrumento fantástico de informação na mão, mas temos que estar abertos. E a sociolinguística está nesse bojo aí, no estudo da diversidade, no estudo da variação, no estudo das novas tecnologias, no estudo das novas mídias. Essa Cecília Molica, que vê milhões de fenômenos, está aí, tem obras sobre a questão, né, das novas tecnologias, das novas mídias e tudo mais. Tá? Então, eu espero que vocês fiquem apaixonados pela sociolinguística, que fiquem apaixonados mais ainda pela sociolinguística variacionista. Isso é só uma pequena provocação, porque eu gosto de discutir preconceito e tudo mais, mas o que eu mais acho fascinante é ver a regularidade da variação linguística, né? E nós precisamos das pesquisas, né? Olha esse livro aqui, eu já mostrei também. Nós precisamos das pesquisas para que a gente discuta sobre outras bases. Não discuta. A ideologia faz parte da vida, faz parte da pesquisa e tudo mais, mas nós precisamos de fatos para conversar. Opinião, cada um tem opinião. E pode até discordar, mas os fatos podem nos trazer elementos para a gente botar na mesa, né, de conversas sobre democratização linguística, sobre democracia linguística, sobre respeito linguístico, mostrar que as pessoas não estão se esquecendo, não estão dando pequenas escorregadelas, não estão sendo simplesmente, como é que a gente fala, mais descuidadas. Elas estão usando sistemas variáveis a todo momento. Tá bom?